você que está acompanhando a programação da TV Viena, hoje conosco aqui no Gente que Faz está o Sr. Alfredo. O Sr. Alfredo, ele é correspondente da Caixa, né? E representa aqui conosco hoje o grupo Pacaembu. Tudo bem, Sr. Alfredo? Tudo bem, Joyce. Estamos aqui à disposição. Que ótimo. Seja bem-vindo à TV Viena. Sr. Alfredo, a gente gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a população de Assis e região, principalmente, como está o andamento dessa construção, desse novo condomínio, vamos falar, pode ser chamado de condomínio? Na verdade não é um condomínio, é um bairro aberto, né? Porque quando a gente fala em condomínio, a gente já imagina, vou ter que pagar taxas de condomínio, e já num bairro aberto não. E a diferença principal é que num bairro aberto você não segue aquelas regras de condomínio. Então é bom a gente fazer essa diferenciação sim, porque no condomínio você fica preso, além das regras municipais, você fica preso ali agora às regras do condomínio. Então você não pode, às vezes, fazer a ampliação do seu imóvel da forma como você quer, você tem padrão de garagem, padrão de portão, e já num bairro aberto, um bairro planejado, né? Nós estamos falando de um bairro planejado, você tem essa liberdade de poder fazer o muro, o portão, a garagem, a ampliação da forma como você achar melhor, aquilo que vai te atender melhor. Apesar de ser um bairro fechado, na verdade, né? Porque ele está todo murado, tem um portão, está bem organizado. Isso. Tem as ruas já pré-marcadas, a infraestrutura está toda certinha. Tem, você tem um bairro, é um bairro que ele é preservado, você tem uma entrada que você vai aqui pela Prudenciana e chega ao empreendimento, você vai ter uma outra saída depois pela rodovia Miguel Jubran, né? Então você tem uma certa preservação, mas esse bairro é um bairro e ele tende a se expandir. Inclusive a gente deu uma olhada nos projetos junto à prefeitura, há uma previsão de que ele vá se expandindo e acabe juntando e formando um bairro maior, junto ali, emendando, né, no futuro com o Parque Universitário, né? Olha que Existe bacana. já um projeto de uma avenida que chega até o Parque Universitário. Não vai estar pronto nesse momento, mas a partir do momento que forem surgindo outros loteamentos, você vai ter essa ampliação. Junção. Agora, é interessante a gente falar desse bairro, que é um bairro planejado, em que você tem áreas destinadas à Prefeitura Municipal, em que ela vai fazer escolas, creches, posto de saúde, dependendo da necessidade daquela região, daquele bairro. Como nós vamos ter um bairro, que é um bairro com 1.141 unidades, você vai ter uma população aproximadamente de 5.000 pessoas morando nesse bairro. Bastante, né? Você já tem ali, então, espaços reservados para áreas de lazer, né? Você vai ter ali equipamentos comunitários, jardins, você tem ali, como eu já disse, espaço reservado para escola, creche, posto de saúde, e nesse bairro em particular você tem um espaço reservado para comércio também, né? E é destinado, tem um local certo para comércio, ou qualquer que adquira, independente da rua, como que funciona? Ele pode estar abrindo seu comércio depois, ou ele tem que pedir depois uma solicitação? Não, já existe um zoneamento próprio. Então, dentro do bairro vai ter o local específico para comércio, que fica ali no cruzamento de duas grandes avenidas que terão no empreendimento. Então, você não vai poder fazer Você comprou o residencial, ela é uma casa, é residencial. Se você quiser fazer o seu comércio, você pode até adquirir um lote comercial e fazer um comércio, mas na área apropriada. Bacana. Então, isso é bom porque você sabe, eu comprei uma casa e ali do lado da minha casa é uma outra residência. Ou então, se eu estou comprando do lado comercial, eu sei que vai ter comércio ali. Então, é importante saber disso, porque senão fica aquela coisa, cada um faz um puxadinho, faz ali um comércio, um local que não é devido. E é né? ruim porque daí você não tem como estacionar, tirar o carro da garagem, acaba ficando então meio acaba complicado, atrapalhando. né? E quando você tem já o bairro planejado, você tem já a área destinada para comércio. Isso é importante, porque ali você já tem local para estacionar, você tem as lojas concentradas, né, em que você vai ao supermercado, você tem o supermercado ali, você tem a farmácia, você tem a padaria, você tem outros comércios num local já que é centralizado no bairro
e fica muito bom para todo mundo, né? Não atrapalha aquele que está ali, que comprou a sua residência e quer sossego, e aí de repente vão fazer um bar do lado da casa dele. Não vai poder fazer um bar do lado da tua casa se você não estiver do lado da área comercial, né? Entendi. Então, você comprou no local tranquilo, reservado, você vai ter aquele local tranquilo e reservado, porque você não quis comprar perto de uma área comercial justo para ter sossego. Então não vai poder o vizinho seu fazer ali o comércio e te atrapalhar. Vai ter um espetinho, tá 10 horas da noite com som alto. Isso, com som alto te atrapalhando. Não vai ter nada para que você possa ficar irritado aí, né, futuramente com a compra que você fez, né? Exatamente. Então, quando você compra, você está escolhendo e sabe que ali do seu lado não vai ter um comércio, né? E como que vai funcionar o acesso, para a gente entender? Quem está dentro do bairro, né, planejado, bacana, e quem está fora do bairro? Vai ter uma guarita ou é livre o acesso? Como que vai funcionar para que as pessoas possam entender, né, que a ideia não é afastar eles da cidade, pelo contrário, é dar para eles um conforto diferenciado dos outros bairros que não são planejados. Isso, você não vai ter essa guarita, né? Como nós dissemos, não é um condomínio, então você não tem uma guarita em que você vai ter que, eu tenho que parar e me apresentar para entrar no bairro. Não, você vai entrar normalmente. Nós temos hoje previsto 2 entradas principais. Uma aqui você vai pela Davi Passarinho, chega até a Praça da Prudenciana, vai pegar à direita ali e tem um acesso aqui pelo centro da cidade. E nós vamos ter um outro acesso que é pela marginal da rodovia Miguel Jubran, né? É muito interessante isso aí, né? Esse acesso pela rodovia Miguel Jubran, por exemplo, vai dar principalmente para quem trabalha ali naquela região da Unesp, na Avenida Dom Antônio, você vai ter um acesso muito rápido e fácil por cima. Você pegou ali a marginal da rodovia, você tem um acesso muito rápido. Até para quem trabalha aqui na Rui Barbosa, né? Porque você sai, você não precisa atravessar a cidade toda, você consegue dar o contorno na cidade pela rodovia. Você consegue dar o contorno, às vezes um acesso mais rápido. Pode ser, às vezes, até um pouquinho mais longo, mas mais rápido o acesso, né? Com menos trânsito, com menos sinais de sim, é bem semáforos que não atrapalham. E aí, dentro do condomínio, pelo que a gente já vem falando, nós temos ali casas reservadas para quem precisa de uma acessibilidade diferente. Sim. Né? Como que funciona? Cada módulo tem uma quantidade específica, as pessoas que vão adquirir, às vezes é um cadeirante, ele precisa de um acesso de uma porta maior, uma pia mais abaixada, né? A gente tem as medidas corretas para quem precisa de uma certa acessibilidade desta forma. Mas quem tem um outro tipo de deficiência, digamos aí, visão, né? Também tem uma forma diferente de estar colocando as coisas. Vocês teriam esse cuidado também. A Pacaembu também trouxe esse cuidado para si, né? Normalmente, aquele que precisa de uma adaptação maior é normalmente o cadeirante, porque ele precisa, para passar a cadeira de roda, por exemplo, pelas portas internas, se não tiver pelo menos 80 centímetros a porta interna, ele não consegue ter acesso. A porta do banheiro, por exemplo, ela está prevista uma abertura para fora, né? Porque se você às vezes faz a abertura para dentro da porta, para aquele portador de necessidade especial, para o cadeirante, ele vai entrar e depois não consegue fechar a porta do banheiro, né? Sim. Então, já é previsto uma abertura para fora, por exemplo, em que ele entra, puxa e fecha, com barras, né, para que ele possa se apoiar, o vaso sanitário específico. Então, você tem a adaptação para que ele possa realmente se sentir bem e com todo o conforto dentro da casa dele. Cada módulo, normalmente, a construtora reserva algumas unidades para que esses portadores de necessidade especial. Sim. Quando não há o portador de necessidade especial em um determinado módulo, você acaba liberando essas casas para outros adquirentes. Nesse caso, não vai fazer as adaptações porque a pessoa não tem necessidade, né? Então, nós reservamos algumas unidades, tendo o portador de necessidade especial, ele vai comprar aquela unidade. Normalmente são imóveis mais de esquina, onde você já tem, na própria calçada, você tem a rampa para o cadeirante, a rampa para a cadeira de rodas. Então, fica
você olhar lá, você vai ver que tem sempre unidades de Já é esquina mais fácil reservadas, pra eles. porque fica mais fácil a adaptação, porque você já tem a rampa na calçada e aí você faz as adaptações necessárias de acordo com as normas brasileiras, né, de acessibilidade. Bem bacana. Bom, gente, o Alfredo está aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre Pacaembu. Para quem quiser, a gente vai dar dicas aí para você estar fazendo o novo empreendimento e possuindo aí uma nova casa, uma nova forma de planejamento para sua família. Voltamos já. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe dirige. Beba com moderação. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Estamos de volta. Bom, como estávamos falando aqui sobre acessibilidade, eu quero estar investigando um pouquinho mais, que eu acho que são as perguntas que vocês têm em casa também. Sr. Alfredo, digamos que eu não tenha, um cadeirante em casa, mas a minha mãe e meu pai estão bem velhinhos, moram comigo, eles precisam de algumas adaptações diferenciadas. Como que eu posso estar solicitando isso para vocês? A adaptação normalmente é feita para aquele que é portador da necessidade especial naquele momento, né? Às vezes você tem o pai e a mãe em casa, mas se ele não é cadeirante ainda, não vai ser possível nesse momento a adaptação. Então fica para um futuro próximo, quando houver a necessidade, aí a própria pessoa vai ficar responsável em fazer. Agora, aquele que já é cadeirante ou que tem uma pessoa na família que é portador de necessidade especial, então nesse momento da compra, ele já pode dizer, olha, minha mãe mora comigo, é cadeirante, eu preciso das adaptações. Então, nesse caso, você apresenta a documentação e a construtora vai realmente já fazer a casa adaptada para você. Entendi. O médico, a gente vai lá no médico, pede para o médico fazer um laudo do que ela necessita realmente, qual a necessidade dela em si, né? Isso. Porque algumas vezes a gente não tem um cadeirante, mas ele usa uma muleta e essa muleta pode dar um trabalho pouquinho diferenciado também, sim. E entre outras coisas. E aí precisa da barra no banheiro, aí é só apresentar a documentação e ela vai fazer, a construtora vai fazer a adaptação. Quanto tempo tem a construtora já no mercado? Olha, os sócios da construtora já trabalham com isso há mais de 30 anos. Essa construtora já está há 20 anos no mercado, né? Com um número de unidades, já 40 mil unidades já prontas no estado de São Paulo, em várias cidades do estado de São Paulo. Você tem aí, citando algumas perto da região, você tem aí Marília, Lins, São José do Rio Preto, cidades grandes, né? Botucatu, nós temos aí também Catanduva, são várias cidades, né, em que já tem imóveis que já foram entregues, né, outras que estão sendo construídas. Marília, por exemplo, já foi um grande sucesso o ano passado, que eles chegaram em Marília o ano passado, em janeiro do ano passado, 1.371 unidades foram vendidas assim muito rápido, lançaram uma segundo
né? Uma segundo bairro, esse ano com mais 832 unidades, que se esgotaram em 2 a 3 meses, estava tudo esgotado. Então, foi um grande sucesso e tudo isso, aqui também o pessoal de Assis vai ter oportunidade de ver, daqui a alguns meses, vai ter, assim que iniciarem as obras, eles devem fazer uma casa modelo. A hora que o pessoal vê a casa modelo, vê a qualidade da construção, o tamanho do terreno, as pessoas realmente se empolgam e querem comprar, porque consegue ver a qualidade do empreendimento, o tipo de acabamento, tem noção de como vai ficar o imóvel, de espaço, né? De espaço que ele vai ter. Até porque todos os imóveis eles são facilmente expandido depois, né? Sim, o proprietário ele consegue depois estar mexendo no tamanho de um quarto, aumentando depois para trás, porque tem espaço suficiente no terreno. É importante dizer isso, né? Porque às vezes você compra em um condomínio em que você, a casa ali, o terreno é muito pequeno e você comprou aquela casa, vai ser aquela casa o resto da vida, porque não tem como aumentar. Sim. Já nesses empreendimentos da construtora Pacaembu, são terrenos em que você tem a possibilidade de ampliação. E o projeto também permite isso, porque existem alguns projetos, por exemplo, que é feito com pré-moldado, com paredes de concreto, em que você não consegue fazer adaptação. Já esses imóveis, o método construtivo da construtora Pacaembu permite que você realmente consiga aumentar e ampliar o seu imóvel, fazer mais um quarto, mais uma suíte, fazer uma área de lazer, fazer a sua garagem, sem muitos problemas, né? É de forma fácil. É claro que sempre respeitando a lei municipal, o Código de Obras Municipal, né? Você não vai fazer ampliação sem respeitar os órgãos municipais, mas você tem essa possibilidade de fazer ampliação, porque o terreno permite que você faça isso, né? O tamanho do terreno permite que você faça isso. Alguns empreendimentos que também são bons, mas que você tem um terreno às vezes bem menor em determinados condomínios, em que você, além de ter as restrições condominiais, você não tem espaço para fazer essa ampliação. Então é importante a gente dizer que esse empreendimento da Pacaembu, com os tamanhos dos lotes que nós temos, permite essa ampliação, permite com que a pessoa realmente vá atendendo de acordo a minha família. Na verdade, eu precisava 3 quartos, porque eu tenho 2 casais de filho, eu queria mais um quarto pelo menos. Então você faz logo, assim que recebe o seu imóvel, você vai lá, já faz mais um quarto, faz uma suíte para você, né? Deixa os outros 2 quartos para os filhos. É bem melhor, né? Mais aconchegante. Por ser um bairro planejado, o custo é muito acima do que os restantes? Qual é o custo hoje em dia para estar adquirindo? Para você ver, a questão, por exemplo, a construtora Pacaembu, como ela constrói em um volume muito grande, ela tem um poder de negociação muito bom com fornecedores. Então, trazer um imóvel hoje, e aí o pessoal de Assis aqui é testemunha disso, né? Você não tinha imóvel aqui antes, a menos de 115, 120 mil. A construtora Pacaembu vamos construir 1.141 casas. Mas não é 1.141, nós vamos falar de 1.141 em Assis. Certo. Então, você imagina o poder de negociação, você está construindo 20 mil casas ao mesmo tempo e comprando direto das fábricas, então conseguiu trazer um imóvel por um preço abaixo de 100 mil. Né? Isso Nós é temos muito interessante, né? O preço de venda do imóvel pronto, que é um imóvel com laje, com piso frio, com todo o acabamento, o pessoal de Assis vai ter oportunidade de conhecer, né? O tipo de acabamento de portas, janelas, você vê que é um acabamento de qualidade. E como é que consegue fazer a esse preço abaixo de 100 mil? Pelo volume, pela quantidade que faz. Você vai fazer um empreendimento com 20, 30, 40 casas, é diferente. Você não tem o poder de negociação que tem uma construtora do porte da construtora Pacaembu. Então, quando ela traz um empreendimento e traz a esse preço, o pessoal às vezes até estranha, né? Fica com o pé atrás. Não, mas será que é só isso mesmo? É 98.900, é 99? É esse o preço de venda, abaixo, né? Como é que consegue vender a esse preço? Consegue vender por isso que eu estou dizendo para você, Joyce. Você tem aí um poder de compra um poder de negociação muito bom da construtora pelo volume que ela constrói, né? Então ela consegue trazer, além de quando você vende um imóvel
abaixo de 100 mil, você tem alguns incentivos fiscais do próprio governo federal, de PIS, COFINS, né? Isso ajuda bastante, isso ajuda né? bastante. Às vezes com as prefeituras, isenção de ISSQN para venda de imóveis dentro de programa do Minha Casa Minha Vida. Importante a gente dizer também que, apesar de ser programa Minha Casa Minha Vida, você tem dois tipos de público para o Minha Casa Minha Vida. Você tem aqueles de faixa de renda um pouco mais baixa e que aí vai para sorteio, né? Diferente desse que nós estamos tratando, que nós estamos falando já da classe média, pessoal com renda aí acima de R$ 1.600, de R$ 1.800, que não terão oportunidades nesses de sorteio, porque já não atinge essa faixa de renda. Então aqui você vai estar comprando o imóvel, você vai estar financiando o seu imóvel e tem que ter a capacidade de pagamento, não pode ter restrição cadastral. E assim, é interessante porque esses empreendimentos para faixa 2, que a gente chama, em que você tem os incentivos também, tem desconto na taxa de juros, você pega famílias com poder de aquisitivo maior. E esse bairro muda, né? Ele muda muito rapidamente. Você vai num bairro entregue há 6 meses atrás, você não conhece mais, porque todo mundo já fez seu muro, fez sua garagem, modificou o bairro, fica um bairro muito bonito, né? Quem aqui assista muito pertinho de Marília, quem tiver oportunidade, entregou agora no final de agosto, né? No final de agosto, entregou a primeira fase do empreendimento, que foi o ano passado, que assinou em março do ano passado, entregou agora em agosto. E aí você vai ver como é que é o bairro. Quem vai passear de vez em quando ali a Marília, vai ao shopping, é perto do shopping de Marília. Dúvida, né? Tiver dúvida, eu quero conhecer como é que fica depois de pronto, como é que fica um bairro dessa construtora, da Pacaembu, que eu não conheço. Vai ali em Marília, se tiver oportunidade, vai conhecer. E vai se surpreender com certeza. Eu não tenho dúvida. Para a gente passar para o pessoal lá em casa que tiver interesse, tem bastante casa ainda para ser comprada, para ser negociada. Como que a gente faz? O que eu tenho que levar lá? Qual que são os pré-requisitos? Isso, importante essa pergunta, Joyce. Para você para adquirir um imóvel nessa faixa de renda, você precisa realmente apresentar alguns documentos. Esses documentos não são nada especial, né? Não é burocrático, são documentos que você tem na sua casa. É o documento pessoal seu, o SIC, RG, o documento de comprovação de estado civil, aí se você é solteiro, a certidão de nascimento, se você ou foi casado, aí a certidão de casamento, né? O estado civil, se é divorciado, o que você apresenta? Não é a certidão de nascimento, e sim a certidão de casamento com a averbação do seu divórcio. Sim. Né? Um comprovante de endereço e um comprovante de renda. A gente pede normalmente a carteira de trabalho também, para ver se a pessoa já teve mais de 3 anos de registro. Isso dá um benefício de redução na taxa de juros, então é importante levar. Então, aqueles que tem o funcionário público, que às vezes é funcionário público a vida toda e nem tem registro em carteira, mas para aquele que teve mais de 3 anos de registro em carteira, né, é importante porque ele tem ainda um desconto maior na taxa de juros. Isso é muito legal, né? Então, esses os documentos básicos. Então, SIC, RG, comprovante de estado civil, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço e comprovante de renda. Carteira de trabalho, como a gente disse, para mostrar qual é o registro atual e se tem mais de 3 anos de registro em carteira. Bem bacana. Bom, seu Pedro, a gente agradece a sua participação e toda essa forma de informação mesmo para o pessoal lá de casa, tá entendendo um pouquinho mais sobre o Pacaembu. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui, tá esclarecendo e assim, tem, como você mesmo disse, né, tem bastante casa ainda, é um conjunto habitacional com bastante unidades, são 1.141 casas, então não acabou não. Tem lá, é só nos procurar, nós estamos ali na Marechal Deodoro, número 11, procurem e façam uma simulação, vejam as condições, tá? Estamos lá à disposição. Com toda a equipe. Muito obrigada. Bom, gente, quem tiver dúvidas sobre Pacaembu também tem um site, dá uma olhadinha no site da Pacaembu, conheçam aí. Marília, como o seu Alfredo mesmo disse, fica aqui pertinho, tiver dúvida, dá uma olhadinha lá. E é isso aí. TV Viena trazendo para você mais informações sobre empreendimentos, sobre pessoas que estão trazendo a diferença para a nossa cidade. Fique com a gente, a nossa programação. Para você que viu esse programa e quer rever novamente para pegar algumas dicas,
e não consegue ver, talvez na grade rotativa, no www.tvviena.com.br, você vai estar verificando, acompanhe nossas redes sociais. Estamos aqui sempre abertos e trazendo para vocês as melhores informações. Fique com a gente.